Olá, minha gal crocheteira, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e esse é mais um vídeo da minha oficina Crochê Consciente. Essa oficina que tem o apoio da Lei Paulo Gustavo e recebe também o apoio da FUNCAP de Aracaju, Sergipe. No vídeo de hoje estaremos fazendo o primeiro conjunto da oficina, que será composto por um cropped e uma saia, ambos fáceis, simples e rápidos de fazer. Bora conferir então! Para fazer essa peça, nós vamos precisar de uma linha Charme. Eu tô usando a cor Natural, é nessa embalagem daqui, tá? Natural, a Charme tem uma Tex 378, é a grossura do fio, e é recomendada a agulha 2,5 a 3,5, tá? Ela é todo 100% algodão. E aqui é a cor dela natural, caso vocês queiram seguir a mesma cor. Eu vou usar uma agulha 3 milímetros, uma tesoura e uma fita métrica. Antes de começarmos nossa peça, gostaria de falar para vocês que na largura aqui da nossa peça, que é a primeira medida, que é o busto, eu coloquei aqui 62 centímetros, por quê? No total da peça, o meu deu 82, certo? Que é um tamanho M. Eu diminuí 20 centímetros porque as costas da peça vai ser umas costas abertas, né? Vai ter um fio que vai transpassar a costa da nossa peça. E mais 10 centímetros eu tirei pelo crochê CD mesmo, né? Então, eu tirei 20 centímetros no total. A altura não precisa, né? Eu coloquei ali no total 18, porém, eu vou fazer essa primeira parte com 16 e depois eu vou subir mais 2 a 3 centímetros aí com meus acabamentos. Agora, podemos começar a nossa peça. Iniciamos fazendo o primeiro nozinho corrediço aqui, que não conta como uma correntinha. E vamos fazer correntinhas até chegarmos na medida da nossa circunferência, né? Eu vou fazer até chegar aos 62 centímetros. Uma dica para fazer essa correntinha é fazer ela folgada. Não faça tão apertada, porque a gente faz folgada geralmente no crochê para já dar a largura necessária, como se tivesse com um ponto aqui, como se a gente já tivesse feito o nosso ponto, certo? Senão a gente vai fazer o ponto depois e vai ficar maior do que a gente fez agora. Então, vamos fazendo aí correntinhas até chegar na altura necessária. Se vocês estiverem me acompanhando aqui para o mesmo busto que o meu que eu tô fazendo, eu vou fazer aqui as minhas correntinhas e volto para dizer quantas eu fiz. Para quem quiser me acompanhar e não tiver uma fita métrica ou não tiver, às vezes, a base para fazer, tá? Eu vou fazer aqui as minhas correntinhas e volto com vocês. Gente, finalizei aqui minhas correntinhas, fiz no total de 100 correntinhas e mais 2 correntinhas para virar o meu trabalho, tá? Que eu já fiz também. Então, 102 correntinhas no total. Agora, a gente laça a linha na agulha, contamos 1, 2 pontos, e no terceiro, a gente faz meio ponto alto, que é laçando na agulha, ficamos com 3, laçamos novamente, puxamos e tiramos as 3 de vez, tá vendo? Fizemos o primeiro meio ponto alto. Laçamos novamente, viemos aqui no outro ponto da base, tiramos a linha, ficamos com 3, laça, entra no ponto e tira os 3 de vez.
E assim a gente vai fazendo por toda a volta, meios ponto alto. Se você preferir essa peça e quiser também que ela seja mais rápida de confeccionar, você pode fazer também com o ponto alto normal. Eu tô fazendo com meio ponto alto para não ter a necessidade de forro, nem a cliente que for vestir ter essa necessidade, né? Ou ficar desconfortável por não ter um forro. Então, essa peça eu vou ensinar fazendo meio ponto alto, mas fiquem livres para fazer os pontos que preferirem. Vamos seguir com meio ponto alto até o final da volta. Chegando no final, eu volto para finalizar a carreira com vocês. Fiz aqui minha primeira carreira de meio ponto alto, ficando apenas o último aqui para terminar junto com vocês, para lembrar que a gente não pode esquecer dele, para nossa peça ficar reta. Laçamos, passamos aqui, tá vendo? O último ponto. E fazemos meio ponto alto. Terminamos aqui a nossa primeira carreira. Antes de seguir a outra volta, eu sugiro que você meça quanto é que tá dando os seus centímetros. Veja em você, né, se for para você, ou meça em centímetros se for para algum cliente, para ver se tá seguindo tudo certinho. E agora vamos virar o trabalho para fazer nossa segunda carreira. Viramos o trabalho. Agora vamos fazer uma corrente e outra corrente também, 2 correntes no total. Laçamos na agulha, vemos aqui no próximo ponto, fazemos meio ponto alto. E vamos fazer meio ponto alto até chegarmos lá no final de novo. Esse cropped que eu tô ensinando é um cropped super simples, né, pra gente iniciar as nossas confecções de peças. Então, a gente vai trabalhar esse meio ponto alto pelos centímetros que vocês quiserem, né, pra fazer. Ela pode ser uma blusinha, uma regata, né? Vamos trabalhando por toda a volta aqui, até o final. No final, eu volto novamente para mostrar a vocês o fechamento, para subir novamente, para não restar dúvidas, e depois vai ser só trabalhos de repetição. A gente vai repetir isso pelo centímetro desejado. Eu vou fazer aqui os meus meio ponto alto e volto com vocês. Voltei aqui e fiz minha carreira toda e ficou faltando 2 pontos, se vocês conseguem ver. Tem esse daqui, que é o meio ponto alto que fizemos na outra carreira. E esse daqui foi o que a gente fez as 2 correntinhas no começo para virar o trabalho, lembram? Como é que a gente vai terminar elas aqui sempre? Vamos pegar a última correntinha, 1, 2, na segunda, essa daqui de cima, e fechar com meio ponto alto. E o trabalho vai ficando reto, tá vendo? E sem nenhum buraquinho. Viramos o trabalho. E agora, todas as dos começos a gente vai fazer dessa forma. Enfio a agulha aqui dentro desse primeiro ponto, certo? Ó. Faço um ponto baixo, uma correntinha, laço a agulha
e meio ponto baixo em todos os outros pontos. Vamos construir, gente, 15 centímetros, né? 15, 16. Vou fazer entre 15 e 16, tá? Para cobrir a parte do seio, ok? Dessa forma. Voltei aqui, gente, após tecer 23 carreiras de meio pontos altos no total, ficando com 16 centímetros. Agora, vamos começar a fazer o acabamento e o babadinho aqui da nossa peça. Essa carreira vamos fazer de ponto alto. Eu entro aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, duas correntinhas e mais uma correntinha para pular aqui. Laço a minha linha na agulha, pulo um ponto de base, tá vendo? No próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, laço minha linha na agulha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo, um ponto alto. E a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha, pulando um ponto de base e fazendo um ponto alto, até chegarmos aqui no final, tá? Vou fazer aqui os meus pontos altos e volto com vocês. Terminei aqui toda a minha volta e queria mostrar pra vocês que no meu, com a minha quantidade de pontos, esses últimos 2 pontos aqui, eu fiz eles juntos, porque não tinha mais, né, como ter um aumento nesse daqui. E não tem problema nenhum, viu? Se o senhor terminou certinho, com uma correntinha e um ponto alto, tá ótimo também. A gente vai seguir a mesma lógica, tá? Vamos virar nossa peça agora e fazer nossa última carreira aqui. Vamos fazer um ponto baixo nesse primeiro ponto alto de base. Laçar aqui a linha na agulha. Vamos pular esse primeiro quadrado e no segundo, vamos fazer 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos ficar com ele assim. Pulamos novamente um quadrado aqui. E nesse segundo, vamos fazer um ponto baixo. Laça novamente, pula um quadrado. No segundo aqui, fazemos os 9 pontos altos. E a gente vai seguir assim por toda a volta. Fazendo 9 pontos altos, pulando sempre um quadradinho, faz no outro um ponto baixo, pula um quadrado, e sem fazer correntinha nem nada,
a gente faz 9 pontos altos. Eu vou fazendo meus 9 pontos altos aqui, fazendo essa volta toda, e volto para mostrar para vocês como ficou. Terminei aqui a minha volta, tá? Com os 9 pontos altos. Aqui no final, para minha quantidade de pontos, eu tive que fazer novamente um ajuste, né? Pulei aqui um ponto alto, pulei aqui um quadradinho, fiz o ponto baixo, não pulei e já fiz já os 9 pontos altos. Pulei esse quadrado e fiz aqui um ponto baixo, tá? Para finalizar. E aí, ficou assim. Antes da gente fazer o acabamento nos lados, eu vou ensinar agora como a gente medir aqui para fazer as correntinhas aqui da tira, né? Que vai ser o cordãozinho de transpassar a peça. Para fazer essa parte da peça, que é a tira, precisamos entender onde é que a gente vai colocar a tira, né? Eu vou escolher colocar a minha aqui, que ela vai transpassar pelas costas e vai cruzar um X nas costas. Então, um aqui e outro aqui. Quando a gente definir, vamos colocar aonde definimos e marcar aí com marcador, se você tiver, ou com uma linha de outra cor. Marcamos onde queremos e depois a gente pode ajustar lá. Então, uma vai sair aqui e a outra aqui. Só colocar aqui que saiu. Certo? Após fazer a marcação, eu botei aqui na mesa e aproveitei para dar um ajuste, né? Contei quantos pontos, meu ponto alto tem aqui até chegar a minha marcação e ajeitei com esse lado daqui para que ficasse a mesma quantidade de pontos. E aí, nesse ajuste que você vê, se você quer deixar ele mais junto, aí você ajusta um ponto para cá ou mais ponto para cá pro ladinho, contanto que você deixe os dois, né, iguais, para o trabalho ficar correto. Agora, vamos para essa parte daqui do fundo, tá? Deixa eu ajeitar aqui a linha. E agora, voltando aqui aonde paramos, né? Já dei aqui minha laçada na agulha, certo? E agora, vamos trabalhar essa lateral aqui da peça, tá? Em meio ponto alto. Como é que a gente vai fazer isso? Eu dei uma laçadinha aqui, tinha feito um ponto baixo, não é isso? Pra terminar aqui, só dei minha laçada. Aí, vou vir aqui dentro desse quadradinho, vou fazer meio ponto alto aqui. Tá? Lacei novamente. Vou vir aqui, antes de chegar nessa primeira voltinha aqui, né? Essa primeira carreira, ainda dentro desse quadrado, vou dar mais. Tá usando a agulha errada. Vou dar mais meio ponto alto. Agora, aqui nessa primeira voltinha, né? Primeira carreira aqui de meio ponto alto, eu vou dar aqui dentro. Meio ponto alto. Aqui, entre chegar nesse e nesse, eu vou dar aqui meio ponto alto.
E a gente vai fazendo meio ponto alto aqui em toda a volta. Se tiver com dificuldade de encontrar os pontos, vai encaixando e vendo se ele tá ficando reto. Se tiver muito mais ponto do que precisa, ele vai ficando meio que assim o trabalho. Mas se ele for ficando retinho, tá vendo? Aí você tá indo pelo caminho certo. E aí você vai encaixando aí os meio ponto alto até o final da carreira. Pronto, tô chegando aqui no meu último meio ponto alto a ser feito, que é bem nesse buraquinho aqui. Terminamos aqui essa parte. Ficou assim. Agora, vamos fazer pontos baixos, certo? Vamos pegar nesse mesmo ponto aqui que a gente fez. E vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazendo aqui ponto baixo, sob ponto baixo, até chegarmos aqui, que foi aonde a gente marcou para fazermos as nossas tirinhas. Então, vou fazendo aqui os meus. E quando chegar ali na marcação, eu já volto com vocês. Chegando aqui no ponto onde eu marquei, vou tirar, né, essa fitinha. Fazer meu ponto baixo aqui. E agora, minha gal, eu vou fazer 100 centímetros de correntinha aqui para o meu tamanho que eu tô fazendo M. Não sei quantas correntinhas vai dar, né, os 100 centímetros. Vocês podem estar fazendo mais ou menos, mas tem que ter a noção de que a gente vai fazer as correntinhas para passar aqui em volta, né, em volta aqui do pescoço. E vamos também, na volta, fazer um X nas costas, grudar aqui, em pelo menos 3 pontos. E ainda amarrar, né? Então, tem que ser um cordel grande. Pra mim, 100 centímetros vai ser bom, tá? Eu acho que umas 200 correntinhas, 200 a 210, 220, pode ser um tamanho legal, né? Caso você não tenha aí uma fita métrica. Mas aí, agora, eu vou fazer aqui meus 100 centímetros de correntinha, apenas fazendo correntinha, do jeito que eu já ensinei. E quando eu tiver com os meus 100 centímetros, eu volto com vocês, tá? Vão fazendo aí que eu faço o meu daqui também. Acabei aqui fazendo 110 correntinhas, tá, gente? Pra ficar um pouco maior. E aí, agora, vou voltar fazendo um ponto baixo nessa peça. Quem estiver fazendo tamanho P, né, e PP, pode estar voltando com ponto baixíssimo. Eu tô fazendo com ponto baixo, vou voltar com ponto baixo para ficar melhor para quem vestir M, pois fica mais sustentável, né, pro seio e a pessoa se sente mais confortável em vestir. Quem estiver fazendo outros tamanhos maiores, pode estar voltando com meio ponto alto, para ficar mais sustentável mesmo a peça, tá bom? Então, para aquelas que estão fazendo pro tamanho M, vamos pular uma, duas correntinhas. Na terceira, a gente entra aqui e faz um ponto baixo.
E a gente vai voltar aqui fazendo ponto baixo, sobre ponto baixo, até chegarmos lá no início das correntinhas. Vai ficando assim. Eu vou fazer os meus pontos baixos aqui e volto ali onde a gente iniciou as correntinhas com vocês, tá? Fiz meus pontos baixos em todas as correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto baixo dentro desse próprio ponto aqui que a gente fez, o primeiro de todos. E agora, eu sigo fazendo, né, no próximo ponto de base, pontos baixos. Vamos fazer ponto baixo até aqui. Cheguei aqui, no pontinho aqui que a gente marcou, vou tirar novamente, né? Vou entrar aqui e fazer meu ponto baixo. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, desse lado. Vou fazer os 110 centímetros de correntinha, vou voltar fazendo um ponto baixo. E depois, vou chegar até aqui com o ponto baixo, a mesma coisa, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Acabei aqui o meu cordãozinho, fiz a mesma coisa que eu fiz com o outro lado, né? 110 centímetros, voltei com meu ponto baixo e aqui segui igualzinho eu fiz ali, todo de ponto baixo até o final aqui. Agora, vamos finalizar essa lateral aqui, igual fizemos também lá no outro lado. Laçada na agulha, vou dar nesse primeiro ponto baixo aqui que fizemos, tá vendo? Aqui. Meio ponto alto. E a gente vai novamente fazendo meio ponto alto aqui nas laterais. Até chegar no final ali da carreira. Quando chegar no final da carreira, nós vamos cortar o fio, arrematar e vai estar pronta a nossa peça. Então, quando vocês chegarem no final, podem cortar o fio, arrematar e a gente vai transpassar juntos o cordão nas costas, certo? Façam aí, que eu volto também com vocês para fazer. Pronto, minha gal, terminada a peça. Já deixei aqui meu 1 palmo aqui de mão, separado nas costas. E agora, vamos colocar a nossa tirinha. Deixo um pouquinho, né, de fio para poder passar pelo pescoço. Faço o xizinho, já coloco aqui dentro. Eu gosto de pegar uma agulha mais grossa para fazer. Mas aí, você não precisa comprar uma agulha grossa para colocar, né? Só pegar com a agulha, com a mão mesmo e passar. Eu gosto da agulha porque ela já me facilita a vida. Aí, a gente vai passar pelo início aqui. Vou dar 3 passadas só. Então, vou colocar aqui no meio e depois aqui no final. E não tem segredo, viu, minha gente? É dentro do ponto. Alarga mesmo. Ele vai passar.
Fiz de um lado, agora é só fazer a mesma coisa do outro. Tá vendo o mesmo ponto aqui, que tá bem justinho, que é no caso o meu último? Eu dou uma forçadinha nele pra passar, porque ele passa. Só pra vocês verem que às vezes pode estar um pouco dificultoso, mas dá pra passar. Transpassada aqui, já tá aqui na frente. Agora eu vou vestir a peça na manequim pra gente ver como é que ficou. E assim ficou o cropped finalizado. Agora vamos para a parte da saia. Para compor a saia, temos que ter as duas medidas, né, da cintura. A minha aqui no caso deu 73 centímetros. E temos também a medida do quadril, que temos que ter. No meu, no caso, deu 90. Menos 10 de ajuste, porque eu gosto de fazer. O ajuste é opcional. Só tem que ter em mente que depois a peça vai ficar um pouco mais folgada, tá? Essa foi a linha que sobrou a quantidade da outra peça. Vocês podem estar utilizando ela para compor pelo menos uma parte da saia, mas não sei se ela toda vai dar para fazer. E vou utilizar a Bela, tá? Ela é uma linha 100% algodão. O tex dela é de 370. E é recomendável a agulha 2 a 2,5 para usar ela. A cor que eu tô utilizando é a Fascinação. Vou estar também utilizando a agulha 2,5. Tesoura. E a fita métrica que já tá aqui, já dobrada. Para quem estiver usando a Charme ou dessa de outra cor, pode estar usando o número 3. Para vocês também não comprarem outra agulha e se quiserem usar a 3, né, que a gente utilizou com a Bela, é só fazer pontos mais fechados, o meio ponto alto. Eu vou estar trabalhando na saia o ponto alto, tá? Então, minha gal, já estou aqui com a minha metragem que eu quero, que é 80 centímetros, para cobrir o quadril de 90. Vocês podem fazer 90 mesmo, se acharem que vai ficar muito apertado, certo? É só como eu faço os meus ajustes. E tô aqui com ela aqui porque a gente vai começar a fazer agora correntinhas nessa circunferência, onde fique confortável no nosso quadril, tá? E depois a gente faz o ajuste no cós da saia. Então, vamos lá começar o nosso trabalho, depois que eu achar a linha aqui. Então, vamos começar fazendo o primeiro nozinho. E vamos fazer correntinhas até chegar na nossa circunferência. Como já disse, façam mais folgada, porque aí
Já dá um tamanho ideal, né, para você. Vou fazendo aqui as minhas correntinhas até a minha circunferência. E volto com vocês. Fiz aqui minhas correntinhas, não contabilizei quantas fiz, apenas fui fazendo. Fizemos aí na circunferência que a gente quer. Agora, vamos pegar as correntinhas e vamos esticar aqui. Para que todas fiquem na mesma direção, para na hora que a gente for fechar, nosso trabalho não vire. Isso é bem importante. Mas também se virar não tem problema, porque mesmo eu sendo experiente no crochê, muitas vezes ainda me pego. Agora que eu já peguei aqui as duas pontas, eu pego nesse primeiro pontinho aqui, de todos, das correntinhas, e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a segunda volta. Com os pontos unidos, vamos agora começar nossa segunda volta. Fazemos 3 correntinhas, que você também pode fazer 2. E vamos começar a fazer pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto, que ele tá quase escondido aqui, fazemos um ponto alto. E agora, a gente vai fazer ponto alto até chegar no final. Ele vai ficando assim. Fiz aqui minha carreira toda com ponto alto, restando agora somente um ponto alto aqui para ser feito. E eu vou fazer agora. E agora, eu vou contar 1, 2, e na terceira correntinha aqui, eu fecho com ponto baixíssimo. E ficou assim. A gente vai ficar fazendo carreira de ponto alto até o tamanho desejado. Nessa volta, a gente vai fazer um ponto baixo aqui na primeira correntinha e subir uma corrente para dar um ponto alto. E vamos fazendo ponto alto até chegarmos novamente aqui nesse ponto. Terminei aqui a minha carreira toda de ponto alto. Vou vir aqui, tem o ponto baixo que a gente fez e a primeira correntinha, né? Que a gente fez um ponto baixo e uma corrente. E vem na corrente e fecha com um ponto baixíssimo. Entra nesse mesmo ponto, faz um ponto baixo, uma corrente. E vamos seguindo assim, gente, sem mistério. Ponto alto. A gente sempre vai fazer a volta, fechar com ponto baixíssimo, subir um ponto baixo com a correntinha e novamente seguir aqui a carreira até o tamanho desejado. Eu vou seguindo sem diminuição nem nada, peça reta, tá? Pelas minhas carreiras. E assim que eu terminar de fazer elas, eu venho para passar os centímetros e informar a quantidade de carreiras que eu fiz. Gente, voltei aqui com a peça pronta. Fiz aqui o total de 20 voltas de pontos altos. Em centímetros aqui na altura, ficou no total de 23 centímetros. E de largura, ficou aí no total de 43 centímetros e meio, cobrindo um busto de 87 a 97 centímetros por conta dos ajustes aí
do crochê, tá bom? Agora vamos para a próxima parte. Agora, vamos começar a fazer a parte dos babados. Como é que iremos fazer essa parte? Vamos fazer um ponto baixo em uma correntinha ou duas correntinhas que correspondem a um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto nesse mesmo ponto de base, aumentando já aqui no início. No próximo ponto alto, vamos fazer um ponto alto. E no próximo ponto, dois pontos altos juntos, no mesmo espaço de base. Aqui, novamente, um ponto baixo junto. E aqui no outro ponto alto, dois pontos altos no mesmo ponto de base. A gente vai repetir esse padrão. Um ponto alto separado, no próximo ponto, dois pontos altos juntos, no próximo no próximo dois, até o final da carreira, certo? E aí os babados vão começar aí a surgir. Eu vou fazer aqui minha carreira e volto com vocês. Finalizei aqui minha carreira, finalizei com dois pontos altos no mesmo ponto. Comecei também assim, mas não tem problema. Agora, pegaremos aqui e vamos fechar aqui no primeiro ponto alto, né, na correntinha, com um ponto baixíssimo. Na próxima carreira do babado, vamos fazer um ponto baixo, mais uma correntinha ou duas correntinhas. Vamos fazer, no próximo ponto alto, dois pontos altos juntos. Na próxima ponto alto de base, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos. A gente basicamente vai repetir a carreira anterior. Um ponto alto em um ponto alto de base, e no próximo, dois pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vamos fazer assim até o final da carreira. Vou fazer aqui os meus e volto com vocês. Terminei aqui minha segunda carreira de babados. Os babados vão ficando assim, tá vendo? E agora, vou concluir aqui o meu último ponto dessa carreira com um ponto alto apenas, pois já fiz aqui os meus dois pontos altos juntos. E vou dar um ponto baixíssimo aqui naquela correntinha. Gente, agora basicamente eu vou repetir e repetir essa mesma carreira, né? Iniciando com um ponto alto, aí agora eu vou fazer dois pontos altos juntos, depois um ponto alto separado, depois dois pontos altos juntos, e vou repetindo e repetindo a mesma coisa até se formar os babados. É um trabalho de mais paciência, porque quanto mais a gente aumenta as carreiras, mais a gente vai aumentar também os pontos, mais demorado vai ser para fazer a volta, né? Então, recomendo que, se vocês não quiserem tão com babados como a peça realmente é, você pode estar colocando uma carreira apenas de pontos altos e outra com aumento. Não vai ficar tão com babados, mas vai dar esse efeito. Já tá dando aqui, tá vendo? Mas eu vou continuar fazendo esses aumentos por carreiras, não sei até quantas. Muito provavelmente vai ser minha última carreira com rosa, porque só tem isso daqui da linha, e depois eu vou vir com branco para concluir, certo? E quando eu terminar aqui as minhas voltas, eu venho explicando quantas eu fiz e venho para a última parte da nossa peça, que é o cós, certo? Vou fazer aqui minhas voltas e quando voltar eu explico quantas eu fiz e como ficou o trabalho. Voltei aqui com meus babados feitos. Tá vendo como ficou bem volumosinho? Acabei fazendo 3 carreiras com a linha rosa e 2 com a linha da cor natural.
tá? Ele ficou assim. Agora, vamos cortar aqui a linha. Esse fio daqui depois a gente arremata, né? Vocês arrematam aí, aproveitando para arrematar esse daqui também. E agora, nós vamos fazer o cós da saia. Uma dica para esse cós. Se você for uma pessoa que tenha bastante quadril e uma cintura bem menor, né? Uns 20 centímetros, 15 centímetros, que precise fazer de ajuste, você pode optar por, em vez de você fazer o cós com agulha 2,5, que é a que a gente tá trabalhando, faça com agulha mais fina. Porque só de mudar a grossura da agulha, ela já dá um efeitozinho de ajuste aqui que a gente vai precisar, certo? Eu vou continuar com essa agulha 2,5, porém eu vou fazer pontos mais apertados, para ela dar um ajuste, mas também não tanto, certo? Aí, para fazer o cós, você pode pegar em qualquer ponto, porém eu vou seguir aqui essa primeira linhazinha que a gente fez, né? Enfiarei aqui minha agulha. E vou fazer um ponto baixo aqui, né? Fiz aquele primeiro nozinho para prender. Farei um ponto baixo para cada ponto de base aqui do nosso trabalho. Eu vou fazendo ponto alto ou ponto baixo em cada ponto alto de base. E essa volta toda será de ponto baixo. Feito a minha volta toda em pontos baixos, agora eu venho nesse primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. E ficou assim. Agora, nós vamos fazer o cós da saia. E aqui vai uma dica. A altura que a gente vai construir agora do cós é a altura que você vai desejar para o cós da sua saia, né? Eu vou fazer meio que em 3 dedos para subir mais um pouquinho, porque quanto mais a gente sobe, mais... Deixa eu tirar aqui o zoom. Mas a gente empurra essa parte de baixo mais para baixo da saia, né? Então, se você vestiu em você e viu que aqui tá bem na altura do bumbum, você vai subir um cós mais alto para empurrar um pouco para baixo, caso você queira, tá? Se você quiser uma cintura alta também, o cós também vai ser mais alto. Se você acha que esse tamanho tá perfeito e não quer uma saia cintura alta, aí você faz um cós menor, tá? Isso tudo vai depender e aí vai influenciar na quantidade de correntinhas. Porque como é que a gente vai fazer esse cós? Eu vou querer uns 3 dedinhos, então eu vou aqui subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, ó. 8, 9. Já chegou os 3 dedos que eu quero, tá vendo? Fazer mais uma. 10. Agora que eu fiz 10 correntinhas, que para o meu tamanho já é o suficiente, eu vou vir aqui na próxima correntinha e fazer um ponto baixo.
Vou na próxima, mais outro ponto baixo. E assim eu vou fazendo ponto baixo até chegar ali na base. E ele vai ficando assim. Cheguei aí aqui na minha última correntinha. Estou fazendo meu ponto baixo. Agora, eu não vou vir aqui nesse mesmo ponto baixo de base que fizemos, tá vendo? Eu vou vir aqui no próximo e fazer um ponto baixíssimo. Venho novamente no próximo e faço outro ponto baixíssimo aqui. Volto aqui. E agora, vamos seguir sempre, sempre, sempre dessa mesma forma. Tem aqui essas duas correntinhas. Deixa eu tirar aqui essa linha. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Tá vendo essas duas correntinhas aqui do ponto? O ponto tem a correntinha de trás e tem essa correntinha da frente. Em todas as carreiras agora, a gente vai iniciar dessa forma, pegando a correntinha de trás. E faz um ponto baixo. Na próxima corrente, tá vendo? Pega nessa daqui. E faz um ponto baixo. Não pega nas duas. Na próxima. A gente vai repetir assim. Sempre para dar um efeito. Que depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Fica bem legal. Algumas pessoas já devem saber. Pessoas que já fazem crochê. Não sei se já tá dando pra ver aqui, mas ele fica com um relevo. Tá vendo? E esse relevo, ele vai ser construído por toda a peça. Agora, a gente vira novamente o trabalho, fazemos uma correntinha aqui. Nesse primeiro ponto baixo, novamente buscamos a cordinha de trás, tá vendo? Aqui do ponto. E fazemos um ponto baixo no mesmo ponto. E assim a gente vai voltando, gente, ó. Fazendo exatamente a mesma coisa. Vamos seguir assim até o final da volta. Voltei aqui. Já estou fazendo meu último ponto baixo aqui, tá vendo? E assim ele vai ficando, com esse relevozinho. Aí, eu venho aqui na próxima, tá vendo que aqui a gente tem um ponto baixo que a gente acabou fazendo aqui. E no próximo ponto baixo de base, um ponto baixíssimo. No próximo, outro ponto baixíssimo. Novamente, eu viro aqui e sigo fazendo a mesma coisa, gente. Buscando aqui a correntinha do lado de trás do ponto baixo. Entro. Faço meu primeiro ponto baixo. E assim eu sigo fazendo. A gente vai repetir isso por toda essa volta aqui. E vai sendo construindo o cós. Eu vou construindo aqui o meu, dessa mesma forma que a gente fez agora. Se você teve dúvida, volte o vídeo. E assim que eu terminar o meu cós, eu volto para falar com vocês. Finalizei aqui toda a minha volta.
E agora a gente vai fechar essa peça. E como é que a gente vai fazer? Aqui tá a frente do nosso trabalho, aqui tá atrás. A gente vira as costas do trabalho. Vamos pegar aqui o primeiro ponto. E vamos unir uma ponta à outra com um ponto baixíssimo. Vamos virar a nossa peça. E se você tiver dificuldade, você pode estar virando a peça por completo, para ficar melhor na hora dessa união. Vamos agora, vocês estão vendo que eles ficam todos intercalados os pontos de um ponto a outro? Eu vou apenas pegar no próximo ponto, uma ponta e a outra, e unir com um ponto baixo. Você pode estar entrando no ponto inteiro ou apenas em uma das extremidades do ponto, na primeira correntinha ou na outra, e dá um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até o final da volta. Pega uma ponta e a outra e une com um ponto baixo. Tomando sempre cuidado para contar os pontos até o final daqui dessa união. Após terminar aqui o último, no meu caso eu já cortei aqui, mas vocês cortam o fio e viram a peça. E ficou assim, tá vendo? Não dá nem para mostrar onde foi de fato que a gente arrematou, tá? Assim ficou o cós. Agora vamos para a última parte dele. Coloca aqui qualquer lugar da peça, insere, né? Faz aquele nozinho inicial. Duas correntinhas. Dá uma laçada na agulha. E vamos fazer um ponto alto dentro desse primeiro ponto baixo aqui. Duas correntinhas. Vamos pular duas interseçõezinhas aqui, né? Que é um ponto baixo e um ponto baixo. No próximo, fazemos um ponto baixo ou um ponto alto. Gira, faz outro ponto alto. E vai ficando assim, tá? Duas correntinhas. Pula aqui, né? Dois pontos baixos de base, um, dois, e aqui no próximo, um ponto alto. No próximo, e assim a gente vai repetindo, gente. E a gente vai fazer assim até o final da carreira. Se você vê que aqui tá ficando muito alto pra você, o quadradinho, você pode estar fazendo com meio ponto, tá? Pode estar fazendo com ponto menor. Mas eu vou fazer assim, desse jeito. Vou terminar o meu e volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, faltando realmente só dois pontinhos aqui. Se faltar mais ou menos, não tem problema, tem como fazer um ajuste, né? E vamos colocar aqui nas... Fiz duas correntinhas no início, uma, duas, na segunda já pus ali e fiz um ponto baixíssimo. A gente agora pode cortar esse fio. Ficando assim. Nossa terminação. E agora, para a última e não menos importante parte da nossa peça, já tô pegando aqui o fio. Pois agora eu vou fazer um cordão com eles dois.
para amarrar na cintura, certo? Vocês podem estar fazendo com a mesma agulha, porém, eu vou fazer com a agulha maior, de 3,5. Deixa eu ver. Isso mesmo, 3,5. Para iniciar, eu faço um nó corrediço, né? Para prendermos aqui. E vou fazendo correntinhas, sem muito mistério. Eu vou fazer a minha quantidade de correntinhas, contando que vai voltar aqui pelo meu quadril, minha cintura, na verdade, e vai dar um cordão pra gente amarrar. Então, não sei quando é que vai dar em centímetros, mas meçam aí em vocês, né? Passa pela cintura e depois vocês veem quanto vai ficar aí para vocês transpassar o fio de vocês, certo? Vou fazer aqui o meu cordão, volto para mostrar como foi que a peça ficou finalizada. E assim ficou o resultado final do vídeo. Uma peça super levinha. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.